Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de mais uma ação do Trump, da Trump Media e do Rumble. Então, olha só, não é o Trump pessoa física, não é o Trump presidente americano, é a Trump Media. É uma empresa que tem o Trump entre os seus acionistas. Na verdade, ele é o maior acionista dessa empresa, que tem o Trump social e tem outras coisas por lá também, né? E a Rumble, que é um outro site tipo YouTube, eu tenho um canal lá também, coisa e tal. Enfim, essas empresas já tinham movido uma ação contra o Alexandre de Moraes por conta das ordens ilegais que ele emitiu contra essas empresas, querendo que eles fizessem, que eles calassem pessoas nos Estados Unidos. Pessoas que estão nos Estados Unidos deveriam ser caladas nos Estados Unidos, o que não faz sentido nenhum, né? Então, essa ação eles já ganharam. O tribunal já determinou que o Alexandre de Moraes está errado, que ele não tem o direito de proibir alguém nos Estados Unidos de falar para americanos. Ele não tem esse direito. Isso não tem nada a ver com o Brasil, tá? Porque ele proibiu nos Estados Unidos. O Alan Santos está nos Estados Unidos, ele tem uma conta nos Estados Unidos, mas como essas empresas não obedeceram essa ordem do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes proibiu o Rumble no Brasil. Isso é um dos motivos desse pedido. Por quê? Porque a justiça já concedeu para o Rumble e para a Trump Social a decisão de que essas ordens são inválidas mesmo, que não tem que ser obedecidas. Só que aí, o que estão alegando agora? Bom, se a ordem não tem que ser obedecida e a gente foi punido no Brasil por essa ordem que não foi obedecida, então a gente quer reparação, queremos din-din. Alexandre de Moraes tem que pagar pra gente por isso, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, porque o grande ponto aqui é, e aí, né? Aqui, ó, lá nos Estados Unidos, você não tem a consulta processual como é aqui no Brasil, que você tem que ir em cada tribunal e coisa e tal, você tem sites que já fazem toda a listagem de todos os processos, com todos os andamentos e tudo direitinho. Então, olha só, é o mesmo processo, tá? Aí tem assim, algumas provas você tem que comprar, mas o resto você pode fazer download direto, alguns andamentos você tem que pagar, mas o resto, a maior parte, é de graça aqui, né? Enfim, e a coisa toda que está aqui, esse aqui é a ação da Trump Social com o Trump. E o que aconteceu foi justamente agora, esse aqui é o último movimento, tá aqui, ó. Eles fizeram um pedido adicional nesse processo. Então, no processo, eles já tiveram ganho, já ganharam o processo contra o Alexandre de Moraes, eles não são obrigados a obedecer ao Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, mas eles fizeram esse outro processo adicional aqui, em que eles falam aqui, ó, o Rumble e a Trump Media, então lembrando, não é o Trump pessoa física, nem o Trump presidente americano, isso aqui é a empresa do Trump. Mas, de novo, isso aqui dá mais um gostinho, porque né, o Trump também está brigando com o Alexandre de Moraes, né? Enfim, eles pedem pedidos adicionais. Então eles já ganharam a causa, mas eles pediram algumas coisas a mais, aí alegam por que eles estão fazendo esse pedido e coisa e tal, explicando toda a questão do Alexandre de Moraes, como é que ele ainda tem o ânimo de tentar punir as pessoas, o absurdo da extraterritorialidade, ou seja, o Alexandre de Moraes não tem o direito de exigir que empresas americanas façam alguma coisa, as empresas são americanas, ele não tem esse direito. Enfim, tem um monte de coisa que eu não vou entrar em tudo, porque são 62 páginas de pedido, eles explicam tudo aqui, falam até sobre o caso do Eduardo Bolsonaro, para deixar claro que a intenção do Alexandre de Moraes é uma intenção indevida, é uma intenção de como essas ordens do Alexandre de Moraes são realmente fora do interesse, não é uma ordem legítima, né? Fala até aqui, ó, que as ordens de silêncio, né, as ordens de censura do Alexandre de Moraes são Ultra Vires Acts. Isso quer dizer que elas contornaram a Convenção de Haia de ler cartas rogatórias. Lembra aquilo que eu falei para vocês? A justiça brasileira ela pode emitir ordens para a justiça americana para acionar alguém lá nos Estados Unidos, mas ela tem que fazer isso através do processo da carta rogatória. Ela escreve uma carta, a justiça aqui do Brasil manda para o Itamaraty, manda para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça encaminha para o Itamaraty vai encaminhar para a embaixada para o Departamento de Estado americano, que por sua vez vai mandar para o Departamento de Justiça americano, que por sua vez vai mandar para a Justiça americana. Aí tem todo um processo para fazer esse tipo de pedido, né? Ele poderia até fazer esse tipo de pedido, é lógico, fazer o pedido é diferente de ter o pedido atendido, certamente o pedido não seria atendido, porque justamente esse processo visa garantir que essa ordem não vai contra as ordens da legislação americana. Tanto o Ministério da Justiça americano quanto a Justiça americana vai checar se essa carta rogatória, se as ordens que estão ali são ordens válidas dentro do ordenamento jurídico americano. Se não forem, como no caso não são, porque lá você tem a liberdade de expressão, você não pode censurar as pessoas, não pode proibir as pessoas de falar, ia ser negado isso daqui. Mas ele teria que fazer desse jeito. O fato dele não ter feito desse jeito, né, indica que ele está contornando esse tipo de mecanismo, né?
Ele continua falando aqui, fala sobre o Eduardo Bolsonaro, fala sobre os absurdos todos do Alexandre de Moraes. Aí no final tem aqui os pedidos que ele faz, né? Então, os pedidos que eles fazem tá aqui, ó, são 6 itens. Primeira coisa, declarar que as ordens de silêncio, né, as ordens de censura, esse termo gag ordens, é ordem de censura, tá? É a tradução disso, né? São inválidas no território americano devido à primeira emenda da Constituição americana e ao ato de comunicação, enfim, todos os elementos jurídicos lá dos Estados Unidos contra a censura, né? Emitir uma liminar em favor da Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes em todas as causas de ação alegadas. O que eles estão dizendo? Eles declararam na primeira decisão que o Alexandre de Moraes está errado e que, portanto, as ordens que ele mandou para essas empresas estão erradas, eles não precisam ser obedecidas. Eles querem agora uma liminar dizendo que qualquer outra ordem que seja mandada pelo Alexandre de Moraes em relação a essas empresas, nesse mesmo sentido de calar pessoas, sejam já declaradas inválidas preliminarmente. Ou seja, se amanhã o Alexandre de Moraes lançar uma outra ordem para a Trump Media e para o Rumble, já vai ser declarada inválida imediatamente. Eles não vão precisar abrir um outro processo para declarar essa outra ordem inválida também, né? Impedir que o Alexandre de Moraes obrigue outras empresas, tal como a Apple, a Google e qualquer pessoas ou entidades que ajam em sua direção, a remover ou retirar ou remover o Rumble, a aplicação Rumble e qualquer outra aplicação de seus aplicativos nos Estados Unidos devido a isso daqui. Por quê? O que eles temem aqui, né? Que o Alexandre de Moraes, lá no Brasil, emita uma ordem dizendo que a Apple nos Estados Unidos tem que tirar o aplicativo Rumble da Apple Store. Senão vai punir a Apple no Brasil. Porque a Apple está no Brasil, né? A Rumble não está no Brasil, a Trump Media não está no Brasil, mas a Apple está no Brasil. E aí, ou seja, ele poderia dar essa ordem e a Apple lá no Brasil ser obrigada a cumprir isso, porque, né, senão vai ser punida no Brasil. Então ele já está dando um direito aqui, proibindo a Apple de aceitar esse tipo de coisa. E esse aqui é o principal, aqui, ó. Dar todos os danos, inclusive, mas não limitados à compensação e danos de consequência, reputação, dano à reputação, perda de receita, perda de oportunidade de negócio, resultando dessa interferência do juiz de Alexandre de Moraes. E, enfim, então esse é o ponto principal. Eles estão querendo agora que o Alexandre de Moraes, primeiro, que nenhuma ordem dele mais seja aceita por empresas americanas. E também que o Alexandre de Moraes pague a reparação pelo dano que causou a Rumble, porque ele proibiu a Rumble no Brasil devido a não terem obedecido essa ordem dele nos Estados Unidos, né? Aí você pode pensar assim, pô, mas e aí? O que vai acontecer? Bom, primeira coisa, temos que ver se os juízes vão conceder esse pedido. Isso aqui é só um pedido. O juiz vai avaliar isso daqui e vai dizer se concede ou não o pedido. Eu acho que tem toda a pinta de que vai aceitar isso daqui. Agora, vamos supor que o juiz conceda que o Alexandre de Moraes perdeu e tem que pagar indenização para as empresas lá nos Estados Unidos. Evidentemente, eles podem procurar qualquer conta corrente do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos ou de outras empresas que tem o Alexandre de Moraes lá e sequestrar esse dinheiro, tal como a justiça brasileira faz aqui no Brasil também, né? Mas, a essa altura, o Alexandre de Moraes já tirou todo o dinheiro lá dos Estados Unidos. Até eu dei o furo aqui, lembra que eu dei o furo? Dei o furo ao vivo aqui, quando o Alexandre de Moraes tirou o dinheiro dele dos Estados Unidos. Então, não deve ter, não espero que encontrem nenhum patrimônio do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos para pagar isso daí. Aí o que eles podem fazer? Eles podem fazer o processo que o Alexandre de Moraes não fez, que é fazer uma carta rogatória falando, olha só, o Alexandre de Moraes tem uma dívida no governo americano aqui, a justiça americana determinou que ele tem uma dívida, ele tem que pagar essa dívida, não sei qual o valor que vai ser aí, né, o valor que vai ser calculado de indenização para eles pagarem isso daí. E aí a carta rogatória vem para a justiça do Brasil, e aí o Brasil pode pagar ou forçar o Alexandre de Moraes a pagar essa dívida aqui, e aí resolver esse problema. Ou o governo brasileiro pode dizer que isso daqui é ilegítimo e não aceitar a decisão do Estado americano. Isso daí, olha só, isso levaria meses e meses, tá? A gente está falando de um processo muito longo, esse processo todo. Mas se o Estado brasileiro não aceitar esse pagamento da indenização do Alexandre de Moraes, a Trump Media e o Rumble podem colocar o Estado brasileiro no banco do réu nesse negócio. Pode dizer que o Estado brasileiro está favorecendo o Alexandre de Moraes, o que não deveria ser assim, né? Enfim, essa seria o processo para cobrar do Alexandre de Moraes na pessoa física esse erro, essa interferência dele indevida, né?
Mais uma vez, é possível que isso realmente resulte em Alexandre de Moraes perdendo dinheiro e coisa e tal? Talvez no futuro isso sirva de embasamento para a Lei Magnitsky, justamente para punir o Alexandre de Moraes por isso, porque ele não vai pagar essa dívida, né? Mas o mais importante desse tipo de coisa aqui é, mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês, é o fato de que o juiz vai dizer que o Alexandre de Moraes está errado. Isso é uma coisa importante, isso quebra a perna da narrativa que o STF e a esquerda brasileira estão tentando colar aqui no Brasil, de que, ai, não pode criticar o Xandão está, entre aspas, salvando, entre aspas, democracia. Não tá, ele é um ditador, ele está perseguindo as pessoas, ele está censurando as pessoas, ele está claramente agindo como um ditador. E vai ficar evidente nesse processo aqui que é isso que está acontecendo, né? Então, muito bacana esse processo aqui, muito legal, muito interessante. Eu vou deixar o link do PDF na descrição do vídeo, se alguém quiser ver isso daqui, fuçar isso aqui, ler o que está escrito aqui. Mas é basicamente isso que eu mencionei e o bacana é isso, né? Agora, a AGU diz que vai apurar as ações da Trump Media. Não que nós vamos brigar com a Trump Media. Isso, vai lá, Bessias. Briga mesmo mais com o Trump. Isso, por favor, eu tô te pedindo. Porque a briga que vocês com o Alexandre de Moraes, com o X, com o Elon Musk, pode não estar mais o efeito suficiente que a gente precisava. Continua brigando lá com o caso da Trump Media e do Rumble. Isso vai ser muito bom realmente no final das contas, né? Aqui, ó, a Advocacia Geral da União vai apurar as ações do grupo Trump Media e da plataforma Rumble. Dois absurdos aqui, dois absurdos completos. Primeiro absurdo, a AGU não é escritório de advocacia que pode ser usado para qualquer coisa que essa coligação PT-STF tem em mente. A AGU, em tese, é um escritório de advocacia que é para ser usado pelo governo brasileiro, pela União, não é pela pessoa, não é pelo Lula. Aliás, isso já é um absurdo que o Bessias tem usado a AGU para defender o Lula, para defender o Alexandre de Moraes, para defender uma... Não, a AGU não é para isso. A AGU é para defender o Estado brasileiro, né? E existem situações em que o Estado brasileiro precisa de defesa, ele tem que ter o escritório de advocacia dele lá. É um absurdo estar defendendo o Alexandre de Moraes. Esse caso é um caso privado. O Alexandre de Moraes que constitua um advogado lá na Flórida e responda o caso. Ou então deixa para lá, responde a revelia, espera dar merda depois, né? E, ou seja, aqui, ó, em mais um capítulo da crise entre o governo Trump e o STF, não, em mais um capítulo da correção das merdas que o Alexandre de Moraes está fazendo, as empresas pedem que Moraes seja responsabilizado por supostas censuras que tenham sido cometidas contra companhias ou cidadãos norte-americanos, ou seja, que o Alexandre de Moraes pague do bolso dele pelas lambanças que fez, o que é muito justo, eu diria, é o mínimo. Eu acho que tinha que dar cadeia para o Alexandre de Moraes. Eu ainda tenho esperança que em algum momento do futuro, depois de responder o devido processo legal, o Alexandre de Moraes vai terminar os dias dele na cadeia, junto com Lula. Aqui, ó, na petição inicial obtida pela CNN, deve ser esse mesmo documento que eu estou mostrando aqui para vocês, ele afirma que Moraes violou a primeira emenda da Constituição americana ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial. Olha só, a CNN está errada aqui. Essa decisão de que o Alexandre de Moraes violou, isso já foi decidido pelo juiz. O juiz já deu a ordem dizendo que essas ordens são completamente inválidas no território americano. Já decidiu que o Alexandre de Moraes está errado. Já deu ganho de causa para a Rumble e para a Trump Media. A questão toda é que agora eles estão querendo o adicional, estão querendo mais coisas em cima disso. Uma vez que eles ganharam a ação, eles querem mais coisas em cima disso, né? Aqui, ó, o documento cita o inquérito das fake news, também menciona a investigação contra Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre a liberdade de expressão dos Estados Unidos, forçando empresas como o Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários. Ou seja, é isso daí mesmo que a gente viu, né? Ou seja, isso daqui é um absurdo. Primeiro, porque a AGU não deveria estar tomando as dores do Alexandre de Moraes. E segundo, é um absurdo porque eles vão fazer o quê? Eles estão errados. A AGU está errada, o Alexandre de Moraes está errado, né? Aí vai apurar as ações de Trump Media. Pô, já tá o link aqui, é só buscar ali, baixar e ver o que eles vão fazer. Não tem o que possa ser feito, né? Então é isso daí, uma excelente notícia, e isso daqui mostra a disposição do Trump de continuar com a batalha contra o Alexandre de Moraes. A gente ficou com medo por conta da briga dele com o Musk, se continuaria ou não continuaria a ação contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso daqui deixa bastante claro que sim, a batalha continua. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.